Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Contabilidade 2, né? Pessoal, seguindo o nosso conteúdo de contabilidade básica, hoje abordaremos contas de resultado, né? Seguindo uma sequência cronológica onde nós já entendemos a aplicabilidade da técnica de escrituração e demonstrações contábeis, só que estudamos somente as contas patrimoniais, né? As contas patrimoniais são aquelas que fazem parte do balanço patrimonial. Hoje nós veremos a aplicabilidade das contas de resultado no processo de escrituração, ok? Vamos lá então. As contas patrimoniais são aquelas que fazem parte do balanço patrimonial, que é os bens, direitos e obrigações, e o PL que também faz parte do patrimônio, né? E as contas de resultado são aquelas contas que fazem parte da demonstração do resultado do exercício. Contas de resultado versus patrimônio, né? Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos entender essa relação entre contas de resultado e patrimônio. As contas patrimoniais é o conjunto de bens, direitos e obrigações, né? Que é o balanço patrimonial. Já as contas de resultado é o conjunto de receita mais custos e mais despesas, que forma o relatório denominado demonstração do resultado do exercício, que é a DRE. Meus queridos, então vamos lá. Então, as contas patrimoniais são aquelas necessárias para a formação do balanço patrimonial, né, que demonstra a posição financeira e econômica, né, do balanço da empresa. Já a demonstração do resultado do exercício é a composição do resultado líquido da empresa. Como assim, professor, resultado? Vamos entender. A demonstração do resultado do exercício, ela evidencia a composição do resultado formado num determinado período das operações da entidade. Esse resultado, ele é formado através do confronto entre as receitas, os custos e despesas, apurados conforme o princípio contábil regime de competência, que é o registro dos fatos pelo fato gerador. A apresentação da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, é através de uma ordenação de receita, despesas e custos, e a sua apresentação é de forma dedutiva verticalmente, ok? Então, inicia lá em cima com as receitas, que são os ganhos da empresa, né? Que são todas aquelas operações que provocará vai aumentar o patrimônio da empresa, né? Aumentar o resultado da empresa. E os custos, que diminuem, né? Que são gastos, e as despesas também, que são gastos. Nós temos ganhos e gastos na DRE. Os ganhos são as receitas. Os gastos, eu tenho três tipos: o custo, as despesas e as perdas. Então, receitas menos custos, menos despesas e menos perdas, nós temos o lucro líquido, ok? Que é o resultado formado num determinado período. Então vamos lá? Vamos entender melhor essa composição da DRE. O que seria receita? Receita são os ganhos que a empresa tem na manutenção de sua atividade econômica. Então, beleza.
Que tipos de receita as empresas têm? Vai depender da atividade econômica que essa empresa desenvolve. Se é um comércio, o que o comércio faz? Ele compra mercadoria para revenda, né? Então, a receita de venda de mercadoria, que é todo o faturamento que aquela empresa está tendo, que é a receita, né? O ganho que aquela empresa está tendo com a manutenção da sua atividade econômica. Agora, se é uma indústria, o que a indústria faz? Ela não compra para revender. A indústria, ela compra a matéria-prima, produz o produto e vende aquele produto acabado. Então não é mais venda de mercadoria, e sim venda de produtos. Ah, não é nem comércio e também não é indústria, é uma prestadora de serviço. A prestadora de serviço, ela vai cobrar pelo serviço prestado. Então a receita não vai ser nem venda de mercadorias e nem venda de produto, vai ser venda de serviços, ok? Dando sequência aqui, nós temos também na composição da DRE outras receitas, né? O que seria outras receitas? O que se enquadra em outras receitas? Se enquadra em outra receita quando a venda é de outros produtos que não estão relacionados à atividade principal da empresa, né? Como assim? A atividade principal da empresa, né? Nós temos vamos exemplificar para ficar mais fácil, né? Um comércio. O que o comércio faz? Ele compra mercadoria para revenda, né? Então ele compra mercadoria e revende aquela mercadoria. O que seria outras receitas em uma empresa comercial que compra mercadoria para revenda, né? Essas empresas, essa empresa comercial, por exemplo, ela precisa de veículo para entregar as suas mercadorias, ela compra móveis, utensílios para o ativo imobilizado. Então, toda vez que ela vende alguma mercadoria, né, algum bem que não está relacionado à atividade principal, né, nós enquadramos esse ganho derivado dessa venda em outras receitas. Um exemplo clássico é a venda de imobilizado, ou seja, né, a venda de um bem que não está relacionado com a atividade econômica da entidade, ok? E nós temos também na composição da DRE o custo. A figura do custo, que é o CMV, o custo da mercadoria vendida, o custo é aquele gasto, né? Porque que nós temos os ganhos, ó, ganhos, e nós temos aqui os gastos. Então nós temos três tipos de gastos. Nós temos custos, despesas e perdas. O gasto custo, né, é aquele gasto necessário diretamente para a obtenção da receita. Então, nós dizemos que o gasto custo ele sempre vai estar proporcional à receita. Eu preciso do custo para que eu tenha receita. Quanto maior a receita, maior o custo. Se diminuir a receita, diminui o custo, né, proporcionalmente. Então, como que funciona? Nós temos a figura do CMV. O que é o CMV? É o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida, nós temos algumas técnicas para apurá-lo, né? Alguns controles de estoque para apurar esse custo da mercadoria vendida. Tem algumas formas de apuração, mas no momento a gente não vai aprofundar. O que vocês têm que entender no momento é que o custo é um gasto necessário para a obtenção da receita. Por exemplo, no caso de uma empresa comercial, qual que é o custo de uma empresa comercial, né? Qual que é o custo para vender, por exemplo, uma loja de tintas?
Qual que é o custo para vender a tinta, para revender a tinta? Com o valor, o custo de aquisição. Eu preciso comprar essa tinta. Então, o custo da mercadoria vendida, ele é composto pela composição do estoque inicial, que é o valor que eu tinha no inicial, no período, mais as compras do período, mais fretes, menos impostos recuperáveis e menos estoque final. Então, o que movimentou o estoque vai ser o custo, que é a baixa do estoque. Então, o custo da mercadoria vendida é aquele valor que eu baixo do estoque. Quanto me custou tal produto que eu vendi por X? Tal produto custou Y, tal produto que eu vendi por X me custou Y. Portanto, eu vou baixar Y do estoque. Então, o CMV é o valor que eu vou baixar do estoque, tá bom? No caso da indústria e da prestadora de serviço, nós temos também o custo, só que não vai ser CMV. No caso da indústria, será CPV, né? E no caso da prestadora de serviço, vai ser custo de prestação de serviço, ok? Aí nós temos também o gasto despesa, que é o gasto para obtenção de receita, ok? Só que a diferença entre o gasto custo e despesa é que a despesa algumas são fixas e outras variáveis, mas a despesa ela não está ligada diretamente, né? O custo ele está ligado diretamente à receita. A despesa não. A empresa, de repente, ela pode não vender nada esse mês, mas ela vai ter despesa. Ela não vai ter custo, mas vai ter despesa. Então, essa é a diferença, tá? As despesas nós temos as despesas fixas e as despesas variáveis. As despesas fixas são, por exemplo, conta de energia, aluguel. É aquele valor fixo que a empresa vai ter todo mês. E a despesa variável, ela varia de acordo com a com a venda, enfim, né, com o movimento financeiro da empresa, ela sempre está atrelada a algum indicador. Já as perdas são os gastos imprevistos e que não trazem retorno algum para a empresa, né? O que seria gastos imprevistos? Por exemplo, uma empresa comercial tem um estoque, né? E aquele estoque não tem seguro, por exemplo. De repente acontece um problema na fiação, pega fogo, consome todo o estoque. A empresa teve o quê? Teve uma perda. Então é um tipo de gasto também ligado à imprevisibilidade, tá bom? Outro exemplo também, a agropecuária tem uma plantação de soja, pegou fogo, perdeu tudo. Um gasto em função de uma imprevisibilidade, de clima, algum evento, algum sinistro ocorrido, né? No caso, por isso tem que ter seguro, né? Quando não tem seguro, a empresa tem um gasto, uma perda. E mesmo com seguro, às vezes ela tem um prejuízo. Então agora eu apresento para vocês a estrutura da demonstração do resultado do exercício. Essa é a estrutura da DRE, da demonstração do resultado do exercício, conforme a lei das sociedades anônimas, ok? Então, meus queridos, a estrutura da DRE, ela segue a seguinte composição, né? Nós temos aqui essas contas em negrito são as contas sintéticas, né? As contas que vão agrupar as analíticas, né? Mas nós temos as receitas, ok? Então, primeiro, vem a receita bruta. O que é a receita operacional bruta? A receita operacional bruta é aquela da nota fiscal. Por exemplo, vamos pegar o comércio para a gente exemplificar para ficar mais fácil. A receita operacional bruta do comércio é o valor da nota fiscal. Eu vendi a mercadoria por R$200, é os R$200 que vai vir aqui. Então, receita operacional bruta menos as deduções da receita operacional bruta, ok? O que são essas deduções? São as devoluções de venda,
os impostos sobre venda, são as descontos concedidos. Isso tudo é devolução de venda, que são valores que vão abater essa receita bruta. Então, receita operacional bruta menos dedução, nós temos a receita operacional líquida, né? Então, isso aqui é um resultado, né? Receita operacional bruta menos as deduções igual a receita operacional líquida, ok? Agora, menos o primeiro gasto, que é o custo, né? Que no caso da comercial, da empresa comercial vai ser o custo da mercadoria vendida, igual a lucro bruto, certo? Menos as despesas, que é um outro tipo de gasto, né? Ok? Aí nós temos mais e menos resultado financeiro. O que seria o resultado financeiro? Existe na contabilidade as operações do grupo de despesas financeiras e receitas financeiras, né? Então, toda vez que envolve empréstimo, por exemplo, quando a empresa capta empréstimo do banco, a empresa vai pagar juros. E aquele é o juros financeiro sobre o empréstimo. Ou então, quando a empresa aplica aplica dinheiro em aplicações financeiras, ela vai ter um rendimento. Esse rendimento é uma receita financeira. Então, aqui é o resultado, nesse caso, né, o resultado dessas operações financeiras. E aqui a gente tem o grupo, por que mais e menos? Porque ele pode ser positivo ou negativo, de outras despesas e receitas, ok? E igual ao LAIR, que é o lucro antes da apuração do imposto de renda, tá? Pessoal, é contabilidade básica, então assim, a gente não vai entender todos os componentes dessa estrutura, mas a gente vai entender o básico, tá? E o básico que vocês têm que saber é isso. Essa é a estrutura da DRE. Receita operacional bruta, menos deduções, igual a receita operacional líquida. Menos o custo, que é aquele gasto atrelado à receita, eu preciso dele para ter receita, está diretamente ligado à receita, igual a lucro bruto. Menos as despesas, que é um outro gasto que não está ligada à receita, ok? Menos o resultado, mais ou menos o resultado financeiro, que ele pode ser positivo ou negativo, mais ou menos outras despesas e receitas, que são o quê? Outras receitas são aquelas receitas que não estão relacionadas à atividade principal da empresa. Porque as receitas que estão, os ganhos que estão relacionados à atividade principal, vai lá em receita operacional bruta. Agora, por exemplo, a venda de um imobilizado vai ficar aqui em outras receitas, tá bom? E outras despesas são despesas que não estão relacionadas à atividade principal da empresa, então a gente enquadra lá em outras despesas. Então, o resultado de receita operacional bruta menos despesa igual a receita operacional líquida, menos CMV igual a lucro bruto, e lucro bruto menos despesa mais e menos resultado financeiro, mais e menos outras despesas e receita, nós chegamos no lucro líquido, que é o LAIR, tá bom? Então aqui nós temos outros componentes da DRE, mas que nesse momento a gente não vai ver, tá bom? Então a contabilidade básica que vocês têm que saber é chegar no lucro antes do imposto de renda, que é o LAIR, que é o lucro líquido, tá bom? Queridos e queridas, então, como chegar no lucro antes do imposto de renda? Receita bruta menos deduções igual a receita líquida menos custo igual ao lucro bruto menos as despesas operacionais mais receitas financeiras ou mais ou menos, né? Aqui, ó, pode ser menos também ou mais menos outras despesas financeiras, né? É que aqui ele separou, tá certo? Mais receitas financeiras menos outras despesas financeiras mais outras receitas e aqui também tem menos outras despesas, tá bom? Igual a lucro operacional líquido. Mas a dúvida que fica, beleza, professor, você me apresentou a DRE,
Mas como que eu vou debitar e creditar essas contas de resultado? Você vai aplicar a mesma técnica que você apresentou, que você aplicou lá nas contas patrimoniais. É a mesma técnica, tá? Então, quando debitar e quando creditar? Olha, lá na aula passada, nós vimos contas do ativo e redutoras do passivo. Contas do passivo e redutoras do ativo. Agora, nós veremos contas de despesas e custos e contas de receitas e também a redutora da receita e redutora da despesa, tá? Olha, as contas de despesas e custo, elas têm natureza devedora, tá? Então significa que quando aumenta essas contas, eu debito. Quais são os exemplos de contas devedoras? O custo, a água, a energia, despesa com água, despesa com energia, despesa com transporte, despesa com salário, despesa com encargos, tá? E nós temos as contas de receita, né? As contas de receita, elas têm natureza credora. Essas natureza credora são os ganhos, né? Então, quando aumenta uma receita, eu credito essa receita. Então, receita com vendas, prestação de serviço e produto quando é indústria. E nós temos as redutoras da receita. Se reduz a receita, são contas que vão ficar lá no grupo de receita, só que elas não aumentam, elas deduzem a receita. Então, essas contas para reduzir é natureza devedora, é sinal inverso. Quais são os tipos de redutora da receita? Os impostos sobre venda, né, que são o ICMS, o PIS, o COFINS, o ISS, e a devolução de venda. Tem um grupo lá na DRE, que é esse grupo aqui, ó. As deduções, essas são as redutoras da receita. Elas têm natureza devedora, tá? E nós temos as redutoras das despesas, né, que é um exemplo de recuperação de despesa. De repente, eu paguei lá vamos supor, eu tive uma determinada despesa, ok, uma prestação de serviço, o cara fez uma manutenção lá, ok, e nessa manutenção ele me cobrou 50 mil reais, certo? Só que daí eu verifiquei que ele não cumpriu um contrato, ele não fez todo o serviço. Aí ele falou para mim assim: não, então eu vou cobrar para você o serviço que eu fiz. Então é 20 mil, eu já tinha pago para ele. Então tem um ajuste, um estorno dessa despesa. Então esse estorno eu não vou debitar, porque senão eu vou aumentar essa despesa. Eu preciso diminuir essa despesa. Então, se eu diminuo a despesa, é um lançamento de redução da despesa. Então, eu credito a despesa. Tá bom? Senhores, então, aplicando a escrituração na conta de resultado. Nós temos aqui a regra geral para escrituração contábil no livro diário. Tá? A regra geral para a escrituração contábil no livro diário, vocês já conhecem, né? Mas a gente aplicou somente nas aulas passadas ativo e passivo. Agora nós veremos despesa, custo e receita para as contas do resultado, né? Então, toda vez que eu aumento uma despesa, eu debito. Toda vez que eu aumento um custo, eu debito, tá bom? E se diminuir a despesa, acredita, tá bom? E se diminui o custo, credito. E a receita é o inverso. Quando eu aumento a receita, eu credito, tá bom? E quando eu diminuo essa receita, eu debito. Senhores, e aqui são as contas retificadoras. As contas redutoras da despesa é ao contrário, né? Quando aumenta, acredita, quando diminui, debita. E as contas redutoras da receita, quando aumenta, debita. É o inverso, tá bom? Então vamos lá. Para contabilizar as operações de resultado, utiliza-se a mesma ferramenta de escrituração, sendo o livro diário, né, para o primeiro passo, respeitando os 5 componentes obrigatórios, que é a data, débito, crédito e valor histórico, ok.
Então, eu trouxe aqui um exercício de fixação para que nós possamos juntos entender na prática como que funciona a escrituração de contas de resultado, ok? Então, vamos lá. Fatos contábeis da empresa Delta Limitada. Então, esse daqui é continuação daquele exercício de fixação, né, que nós resolvemos na aula passada. Aqui nós fechamos a demonstração em 31 de 1 de x1 e agora eu complementei com operações do resultado. Então vamos lá. No dia de 26 de janeiro de 2020, a Delta Limitada vendeu 50% do seu estoque a R$50 mil, tá bom? Lembrando que o nosso estoque é continuação do exercício de fixação, tá? Era R$60 mil o estoque, tá? O estoque era R$60 mil. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. Então, a Delta Limitada, no dia 26 do 1, vendeu 50% desse estoque no valor de R$50 mil. Então, é um lançamento de venda, né? O passo para registrar é o mesmo, livro diário e depois transporta para o Razonete. Mas vamos lá. Como que eu vou contabilizar essa operação no livro diário? Venda a prazo de 50% do estoque a R$50 mil. O valor da venda foi R$50 mil. Percebam que como que eu vou fazer? Olha, regra geral. Todo lançamento de venda de mercadoria, venda de produto ou venda de serviço vai ter dois lançamentos. Como assim dois lançamentos, professor? Vai ter o reconhecimento da receita e o reconhecimento do custo. Então, é dois lançamentos que tem, tá bom? Primeiro reconhece a receita e depois o custo. Então, como que vocês vão fazer? Vamos lá. Vamos entender como que nós vamos aplicar a regra geral para contabilizar essa operação. Venda a prazo de 50% do estoque. Vamos lá. Venda a prazo é o quê? É uma receita para a empresa. Receita, ok? Se eu vendi a prazo, né? Eu vou... Receita, vamos lá, vamos entender. Receita é uma conta do ativo, do passivo ou do PL. Hã? Venda a prazo vai aumentar a receita. Receita é uma conta do ativo, do passivo ou PL. Nenhum dos. É uma conta de resultado. Então agora a gente vai trabalhar com uma extensão aí. Além do ativo, passivo e PL, você vai ter que identificar se é do resultado. Então receita é uma conta de resultado, faz parte da DRE. Né? Na nossa regrinha geral, nós vimos que para aumentar a receita eu acredito. Então eu já identifico aqui qual que é o crédito desse lançamento, que é acreditar venda de mercadorias, tá? Que é a receita com a venda de mercadorias. Então, senhores, qual que vai ser a contrapartida deste débito? Vamos lá, venda a prazo. Se eu vendi a prazo, significa que eu não recebi ainda, que eu vou receber futuramente. E recebimento futuro é o quê? É um direito. Direito faz parte do ativo, passivo ou PL? Faz parte do ativo. Nós vimos na regrinha geral que ativo quando aumenta debita. Então, senhores, o lançamento vai ser debitar clientes, creditar a receita, que é a venda de mercadoria, ok? Por R$50 mil, que é o valor da venda, e o estoque eu coloco venda de 50% do estoque. Beleza. Mas aí vocês vão perguntar, professor, se você disse que tem dois lançamentos aí. Exatamente. Por quê? Se eu vendi essa mercadoria, eu tenho que dar baixa no estoque, né? Vamos supor, eu vendi esse produto lá por R$50 mil, uma máquina. Vamos supor que é uma máquina de agrícola, que custa R$50 mil. Aí o cliente foi, pegou essa máquina, ele levou para a fazenda dele, por exemplo, né? Neste caso, eu tenho que baixar o meu estoque. Como que eu baixo o estoque? Então, oportunamente, tempestivamente, nos lançamentos de venda
por produto, mercadoria ou serviço, tem o reconhecimento da receita e na mesma data, na mesma época, tá bom? O reconhecimento do custo. O custo é para baixar o estoque, tá? Lembra que eu falei para vocês que o custo é o gasto que está atrelado diretamente à receita? É por isso, porque quando acontece a receita, acontece o reconhecimento do custo, tá? É tempestivo e proporcional. Então, vamos lá. A pergunta-chave agora. Professor, como que eu vou achar esse custo? Porque você não está falando nenhum valor aqui no fato contábil, realmente. Mas tem uma informação importante, tá? O custo da mercadoria vendida tem alguns métodos de apuração dele, tá? Que nós vamos entender em aulas futuras. Mas no momento oportuno, de uma forma mais básica, tem a informação necessária para que possamos apurar o custo. Porque aqui fala que vendeu-se 50% do estoque. Como que eu vou achar o custo, professor? Como que eu vou baixar esse estoque? Quanto que era o meu estoque? 60 mil reais. Quanto que eu vendi? 50% desse estoque. Qual que é o meu custo? O estoque vezes 50%, 30 mil reais. Ok? Então, o custo que é abaixo do estoque dessa operação de venda é 30 mil reais. Então, nós debitamos custo da mercadoria vendida, ok? E creditamos mercadoria para revenda, que é o estoque. Fizemos a baixa no estoque, 30 mil reais, tá? Então, a venda foi 50 e o custo 30 mil, tá bom? Olhando essa operação, a gente já sabe qual que é o lucro bruto, né? Que é 50 menos 30. Então, teria um lucro bruto de 20 mil com essa operação de venda de mercadoria, tá bom? Mas não acabou por aí. Nós temos mais dois lançamentos. No dia 27 de janeiro de 2020, ok? Houve devolução de 10% da mercadoria vendida, sendo 5 mil reais, né? Ou seja, eu vendi 10% da mercadoria e 10% dessa mercadoria estava com um defeito, um lote defeituoso. E o cliente me devolveu. Então essa mercadoria voltou para o meu estoque, tá bom? Então se a mercadoria voltou para o meu estoque, aconteceu a venda? Não, houve uma devolução de venda. Então eu vou receber aqueles 5 mil? Não vou receber. Então eu vou ter que fazer o lançamento de estorno, né? Lá em clientes. Como que faz esse lançamento? Beleza. Quando eu vendo, eu debito clientes e credito receita. Venda a prazo, né? Mas se houve devolução, como que vai ser o lançamento? Só você inverter o lançamento. Então, no lançamento de devolução, né? Nós debitamos devolução de venda de mercadoria, que é uma conta de resultado. É uma conta redutora da receita. Ela vai ficar nesse grupo aqui, ó. Lá no grupo, deixa eu pegar aqui a estrutura da DRE. Fica aqui, ó, lá nas deduções da receita bruta, tá bom? Então, nós debitamos devolução de venda de mercadorias, ok? 5 mil reais, que é uma conta de resultado. E nós creditamos cliente. Quando a gente vende, a gente debita. Se eu não vou mais receber por aquela venda porque houve devolução, eu estorno credito de clientes, tá? Devolução, histórico, devolução de 10% de mercadoria vendida. Beleza, professor, só esse lançamento? Não. Quando você vende, você não tem dois lançamentos, que é o reconhecimento da receita e o reconhecimento do custo? Ok. Aí, quando você devolve, você tem o reconhecimento da devolução de venda e da entrada no estoque, tá? Então, você tem o reconhecimento da devolução de venda, que é através do estorno de clientes, né? E também você tem o reconhecimento da entrada no estoque, que é através do estorno do CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Então, como que eu vou? Bom, quando eu vendo, eu dou saída no meu estoque. Se está retornando esse valor, eu dou entrada. Mas, professor, por qual valor que eu vou dar entrada no meu estoque? Você não falou aqui. Exatamente. Mas eu tenho informação aqui, ó, que devolveu 10% da mercadoria vendida. Se foi 10% de 50 mil, foi 10% do estoque que eu vendi. Então, eu vou aplicar 10% do meu CMV. É proporcional.
10% do estoque não, pessoal, perdão. 10% do CMV também, tá bom? Se é 10% da receita, né? 10% do CMV. 10% de 30 mil vai ser 3 mil reais. Então, nós vamos reconhecer aqui, né? Vamos debitar o estoque, porque entrou de novo essa mercadoria no estoque, e vamos estornar o CMV 3 mil reais. Então, esse é o lançamento do reconhecimento da entrada no estoque. Finalizamos o segundo lançamento. O terceiro lançamento é um pagamento à vista de manutenção predial, né? Então eu contratei uma pessoa, ela fez uma manutenção no meu prédio e foi 40 mil reais, beleza? Então, vamos lá. Essa despesa, isso é o quê? É uma despesa, manutenção, serviço adquirido, né? De manutenção, de reparo. Isso é uma despesa. Se é uma despesa, é um gasto. Veja a diferença. O custo, ele é um gasto, está atrelado à venda de mercadorias. Já a despesa, não, é um gasto, né? Não está relacionado à venda de mercadorias. Não preciso da receita para ter essa despesa. Já o custo, eu preciso da receita para ter o custo. Percebam a diferença? Então vamos lá, vamos reconhecer a despesa com manutenção predial. Se foi à vista, vamos tirar dinheiro do banco. Então debitamos despesa com manutenção predial e creditamos banco no valor de 20 mil reais. Pagamento de manutenção predial, tá bom? Senhores, e agora? Qual que é o próximo passo? É transportar essas operações para o livro diário. Então vamos lá, debitar cliente. Então debitamos cliente, né? E não tem os lançamentos de cliente, eu coloquei somente as contas de resultado, mas a gente faz aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou debitar clientes e creditar a venda de mercadorias. Então, né? Vamos lá. Clientes. Então nós vamos debitar cliente, né? 50 mil reais. E vamos creditar receita. Tá bom? Beleza. Aí, o segundo lançamento é o reconhecimento do custo. Então, nós debitamos o CMV e creditamos a mercadoria para revenda, que é o estoque. Tá? Então, eu vou criar aqui o razonete do estoque. Lembrando que o meu estoque, na verdade, é mercadoria para revenda, tá? Aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. Mercadoria para revenda é a conta do estoque. Nós tínhamos aqui um total de 60 mil reais, tá? Essa mercadoria para revenda, que é a continuação do exercício da aula passada. Aí, aqui está falando que nós vendemos 50% desse estoque. Então, eu vou baixar, vou acreditar 30 mil e vou debitar o custo da mercadoria vendida, que foi o que foi feito aqui, ó. Tá bom? Próximo lançamento. Devolução de venda de mercadoria. Então, devolveu 5 mil e vou estornar clientes. Então, nós debitamos 5 mil, né? E vamos estornar o quê? Clientes. Então, eu vou acreditar aqui 5 mil clientes. Próximo lançamento. Debitei mercadoria para revenda e vou estornar o CMV. Então, eu vou debitar, tá voltando para o estoque esse valor, esses 3 mil reais. Então, nós vamos debitar mais 3 mil reais, que está voltando para o estoque. Okay? E vou creditar o CMV, que foi o que foi feito aqui. Ó. Próximo lançamento. Debitei despesa com manutenção predial e creditei banco, né? Então, debitei despesa com manutenção predial e lá na razonete de banco eu vou creditar, que é uma saída do banco, tá bom? Percebam que nós finalizamos os lançamentos do resultado. Professor, e agora? Agora é o ARE, a apuração do resultado do exercício. A razonete de apuração do resultado do exercício, que é essa daqui, ela possui uma natureza transitória. Como assim, professor? A natureza transitória é uma razonete, uma conta de transição.
ela nunca vai ter saldo, ela tem uma única finalidade. Qual a finalidade dela? A finalidade dessa operação é apurar o resultado do exercício. Como que eu faço isso? Eu zero as contas de resultado, tá? Não é patrimonial, somente as contas de resultado e transporto para o ARI. Então aqui vai ser ARI, tá? Um erro ortográfico aqui. E transporto para o ARI. Então vamos lá, como que eu vou fazer isso? Venda de mercadorias, natureza credora, né? Saldo credor aqui, ó. Se é saldo credor, que é uma receita, para eu zerar eu tenho que debitar. Então eu debito, zero a razonete e transfiro para onde? Debito e credito. Então, para fazer isso, a gente registra no livro diário os lançamentos de apuração do resultado. Então, eu debitei venda de mercadorias e creditei o ARI. Foi o que eu fiz aqui, tá bom? Próximo lançamento. Custo da mercadoria vendida era 30, mas como teve um estorno de 3, o saldo ficou 27 mil devedor. Se é devedor, para eu zerar, eu tenho que creditar. Então, eu credito o custo e debito o ARI, que foi o que nós fizemos aqui no livro diário, né? Debito, apuração do resultado, e credito o custo da mercadoria vendida. Debito ARI, foi o que fizemos aqui, debito ARI e credito o custo da mercadoria vendida. O próximo, que é a devolução de venda, a mesma coisa. Credito, devolução e debito custo ARI, né? E aqui, despesa com manutenção, a mesma coisa. Credito, porque é uma natureza devedora, então eu debito e lanço para lá. Não mudou a natureza, eu só transferi. Agora eu unifiquei aqui tudo no ARI, que é a apuração do resultado do exercício. O ARI serve para apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo, né? E aí, a empresa teve lucro ou prejuízo? Eu somo o valor a débito e o valor a crédito, né? Então, nós tivemos 50 mil de crédito, que é a receita, e tivemos despesas e custos, os gastos, 52 mil. Então, aqui no caso, os gastos foram maior que o ganho. Então, a empresa teve um prejuízo de 2 mil reais, tá bom? Então, por enquanto, é isso que vocês têm que aprender, tá bom? Depois a gente vai aprender como transferir esse resultado para o balanço patrimonial para fechar as demonstrações contábeis. A DRE, que foi o que nós aprendemos lá no início, que é a demonstração do resultado do exercício, que é aquela estrutura, nada mais é do que o ARI, a razonete do ARI, em forma de relatório, seguindo a estrutura conceitual da demonstração do resultado do exercício. Então, não falte a nossa aula de videoconferência, onde abordaremos o passo a passo da escrituração de conta de resultado e também da elaboração da demonstração do resultado do exercício. Eu agradeço a sua participação. Fique com Deus. Tchau, tchau.